Meus irmãos, tudo bem com vocês? Paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Leandro Saraiva e estou hoje aqui na nossa segunda aula do Pregando em 30 Dias. Eu creio que você já está nessa segunda aula, porque você já assistiu a primeira. Se ainda não assistiu, volte o vídeo aí antes de assistir esse. Assista primeiro a primeira aula e depois você vem para cá para que você venha estar na mesma sintonia e venha entender como que está funcionando o decorrer desse estudo, ok? Nós falamos ontem sobre a introdução relacionada à pregação, e hoje eu quero tratar sobre homilética. O que é homilética? É uma área da teologia. E o que é teologia? Teologia é um estudo concernente às coisas de Deus, porque a palavra teos significa Deus e logia. Tudo que você vê logia é estudo, né? Então, logo juntando as duas palavras, teologia é o estudo sobre Deus. É claro que você não vai estudar Deus, não tem como estudar Deus. A pessoa que estuda Deus e consegue compreender tudo, automaticamente Deus deixa de ser Deus. Mas a teologia são matérias que vão sendo subdivididas para que você venha ter um entendimento maior de assuntos concernentes da Bíblia, que a Bíblia disse, e aí, por causa desses assuntos, você consegue trabalhar em tópicos cada assunto que a Bíblia está te apresentando. Por exemplo, eu gostaria de entender mais sobre Cristo. Então você vai estudar uma matéria da teologia que é chamada de Cristologia. Eu queria entender sobre anjo, então você vai estudar uma matéria de angelologia, que é a matéria que estuda tudo sobre anjo. Eu queria entender sobre a questão do pecado, né, que é a amartiologia. Eu queria entender sobre salvação, então é soteriologia. Eu queria entender sobre o Espírito Santo, então é pneumatologia e paracletologia. E eu queria aprender a pregar. Eu queria entender sobre pregação do evangelho, como que eu faço, que matéria que eu estudo. A matéria é a homilética. Então, esse curso, esse estudo é para aqueles que têm o chamado para ser pregador do evangelho. Para isso, você precisa entrar nessa matéria, nessa aula, nesses vídeos que trata sobre a homilética. A palavra homilética, ela deriva-se do grego homiletike, tá? Que significa o ensino em tom familiar. Então, você já vai saber, se você tem um chamado para ser pregador, você é uma pessoa que prega em tom familiar. A homilética é a arte de pregar, porque é a aplicação prática da ciência de Deus. Então, é uma arte. Então, você que quer ser um pregador do evangelho, precisa conhecer pelo menos alguns pontos da homilética, e eu tenho certeza que você conhecendo os pontos da homilética, você vai muito, muito além, tá ok? Então essa é a nossa segunda aula. Se você ainda não assistiu a primeira aula, volta lá, volta o vídeo lá na primeira aula, assista a primeira aula, depois você vem para cá e assiste agora esta segunda aula para que haja uma sincronia, tá? Para que você esteja em sintonia também com esse estudo aqui de 30 dias para se tornar um pregador do Evangelho. Hoje eu quero falar sobre alguns assuntos muito importantes. É claro, pessoal, só para deixar bem claro, que eu não vou aqui esboçar tudo, não vou falar sobre tudo para você. O que eu quero passar para você hoje o ponto de partida inicial. Você fazendo isso daqui que vai ser falado, você vai conseguir pregar na tua igreja. Seja 20 minutos, seja 1 hora, você vai conseguir pregar na tua igreja, tá ok? Se você seguir certinho o passo a passo, com certeza você vai alcançar um objetivo. Tem gente, por exemplo, eu queria ficar musculoso. Fica-se musculoso com um dia de academia? Não. Você precisa de treino, você precisa de ir na academia, você precisa abandonar, renunciar a algumas coisas, e com o passar do tempo, o teu corpo vai criando forma e você vai ficar musculoso. Só que não é da noite para o dia, não é um estalar de dedo. Então, o que eu estou passando para vocês aqui é
é o início de tudo. Então, agora, pastor, eu já estou pregando. Então, agora você vai começar a se aprofundar nas matérias. Você vai começar a se aprofundar nos estudos e, com certeza, você se tornará um grande pregador. Você será uma divisão de águas para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, ok? Hoje eu quero falar também sobre a pregação. Né? Pregação, o que é pregação? Pregação é transmitir as verdades divinas com excelência. Então você precisa pregar a palavra de Deus, quer ser um pregador? Não queira ser, como falei no vídeo anterior, um pregador medíocre. Seja um pregador que pregue a palavra de Deus com excelência. É com você que Deus conta. É com você que Deus está falando agora. Quer ser um pregador com excelência? Então entra para nós, vem com nós, vem com a gente aí. Que pregação, pregador. A pregação é a transmissão. Você vai transmitir uma verdade divina com uma excelência naquilo que você tem a sua capacidade, no seu melhor, tá? Não é que você precisa ser melhor que todo mundo, mas o seu melhor você precisa dar quando o assunto é pregação. Dentro disso, existe 3 elementos importantes, tá? Que é o método, a matéria e o propósito. O método, a matéria e o propósito. Precisa sempre ter essas 3 coisas em pregação, e eu não estou falando hoje aqui de sermão, de como você montar o teu sermão. Estou falando sobre você. Você precisa ter 3 elementos: método, a matéria e o propósito. O que é o método? É a comunicação oral ou viva voz. É a sua comunicação. É o jeito que você fala. É o como você fala, tá? Sempre tenha cuidado da sua voz para que você seja entendido quando falar. Então, tem gente que ela não tem paciência em falar. Então, às vezes ela atropela as palavras porque às vezes o nervosismo bate, então a pessoa fica ansiosa demais e ela começa a atropelar palavras, versículos, pontos, né? E isso é muito ruim. Então, você precisa ter cuidado com a tua voz, de como você fala. Lembra que homilética é falar em tom familiar. Você não está narrando um jogo de futebol, tá? Você não está em um leilão vendendo dole 1, dole 2, dole 3. Não, você está pregando o evangelho. Não importa quantos minutos é te dado, quanto tempo é te dado. O tempo que te der para você ministrar a palavra de Deus, você precisa falar, que seja 20 minutos, que seja meia hora, em um tom que todo mundo entenda. Quando você abrir a Bíblia, quando você ler a palavra de Deus, quando você explicar o que você leu, quando você aplicar o que você leu, as pessoas precisam sair do culto, finalizar o culto e sair de lá entendida daquilo que você falou. Ok? Então, o método é isso, tá? É a comunicação oral, do jeito que você fala, de como você fala, ok? Segundo, é a matéria. E o que é a matéria? A matéria é a verdade divina. A matéria que você vai pregar é a verdade divina. Por este motivo, cuidado. Sempre tenha cuidado com as pregações antibíblicas. Tem muita pregação antibíblica, porque falaram, porque isso, porque aquilo. Só que às vezes a pregação ela é antibíblica e ela não pode ser antibíblica. Cuidado, cuidado. Não distorça a palavra de Deus. Não caia na onda que eu vi no YouTube, que eu assisti e tal. Não caia nessa onda. Você é um pregador. A matéria que você está falando é a verdade divina. E você tem que tomar cuidado para que a mensagem não seja antibíblica. Tá? Mensagem antibíblica é mensagem distorcida. Tá? E ela também não pode ser extra-bíblica. Extra, algo que vem de fora. É a Bíblia, mais isso, mais aquilo. Então, todo cuidado com a pregação e a mensagem extra-bíblica, ok? E o terceiro é o propósito. O que é o propósito? Propósito é você persuadir alguém. O que é persuadir? Levar a pessoa a acreditar naquilo que você está falando. E por que eu falo levar a pessoa a acreditar? Porque o que você está falando não é de você.
É a verdade divina. E se é a verdade divina e você e eu somos o pregador, é uma verdade que estamos falando. Então você tem que persuadir, levar essa pessoa a acreditar naquilo que você está falando, tá ok? Baseie-se somente na Bíblia. Tá? Baseia na Bíblia. Eu vejo gente aí pregando, e daqui a pouco, quando eu estava lá em Barbacena, na época que eu era menino, o que você era, o que você fez, não importa, não importa. Você precisa ter um propósito, e é fazer a pessoa acreditar no que a Bíblia Sagrada diz. Ok? Não procure apoio na Bíblia para suas ideias. Eu estou com uma ideia, então eu preciso procurar um versículo bíblico que esse versículo encaixa-se com as minhas ideias. Não. Púlpito não é lugar de você expor as suas ideias. É lugar de você expor a verdade divina. Não importa o que você quer fazer. Não importa qual é os teus objetivos pessoais. Em cima do púlpito não é nada pessoal. Não é para você. É Deus. Ok? Então tome muito cuidado com isso. Então, vamos falar sobre o pregador hoje. O pregador. Sua personalidade é muito importante no êxito, no resultado da pregação. Você receberá a mensagem e entenderá. Então, tome muito cuidado. Você vai receber a mensagem, você vai entender a mensagem, você vai entregar a mensagem. Então, a sua personalidade é muito importante. Pastor, mas a minha personalidade é muito difícil. É difícil? Peça para Deus e Deus tem o poder de mudar o teu jeito. Tá? Sua personalidade é muito importante no resultado da pregação. Então, tome muito cuidado com a sua personalidade, ok? Agora eu vou falar sobre alguns requisitos importantes do pregador. Alguns requisitos aí, a marca aí, anota aí, tá? Requisitos importantes. Primeiro, já ter experimentado em sua própria vida a obra regeneradora do Espírito Santo. Se você ainda não experimentou, como você vai querer que outra pessoa experimenta? Como que eu sei que eu espremendo a laranja e colocando no copo vai ser laranja, se ela é doce, se ela é azeda? Eu preciso experimentar para que eu possa chegar em alguém e falar, isso aqui é uma laranja e ela é azeda, isso aqui é laranja e ela é doce. Então eu preciso experimentar. Então não tem como você pregar o evangelho sem antes ter experimentado na sua própria vida a obra regeneradora do Espírito Santo de Deus. Então, primeiro, ser regenerado, aceitar, receber isso da parte de Deus. Segundo, nascer de novo. Tem que nascer de novo. Não dá para ter duas personalidades dentro da igreja. Ou você é do mundo, ou você é de Deus. Não basta ter cursos. Eu tenho cursos de teologia. Eu conheço, eu sou filósofo. Não importa. Se dependesse de filósofos, nós estaríamos perdidos. Se a gente se depender dos eruditos, nós estaríamos perdidos. Então, o que eu dependo? Eu dependo de Deus que me faça nascer de novo. Então, se você ainda não nasceu de novo, não serve para ser um pregador do evangelho. Pregador do evangelho fala de verdade. E quem não nasceu de novo vive na mentira. Por mais que na sociedade fala verdades, porém ele não nasceu de novo. Então você precisa nascer de novo. Terceiro, ter chamada de Deus. Foi Deus que te chamou? Realmente você sabe que foi Deus que chamou você? Então chegou a hora de você adotar essa ideia, assumir a sua responsabilidade e pregar o evangelho, ok? Segundo, a simplicidade do pregador e da pregação. A simplicidade do pregador e da pregação. Simplicidade é tudo, irmão. Não dá para achar que somos a última bolacha do pacote. Não dá para acharmos que somos a Coca-Cola gelada encontrada no deserto de 40 graus. Simplicidade. Simplicidade. Cuidado, primeiro, com o ritualismo, formalismo
e artificialismo. Isso são inimigos do pregador. É muito ritual, muito cheio. Eu orei hoje, aconteceu isso, e será que se chover, se não choveu, trovejou? Cuidado com ritualismo, cuidado com formalismo, cuidado com artificialismo. Isso é um grande vilão, inimigo de todos os pregadores, tá? Outro detalhe, cuidado com os gestos. Cuidado com os gestos. Primeiro, você não pode ser uma pessoa móvel. Irmãos, eu estou aqui, agora eu estou falando, estou pregando no Evangelho, ou ser uma pessoa muito extrovertida, muito barulhenta, muito bagunçada dentro do púlpito, em cima de um púlpito da palavra, para pregar a palavra de Deus. Você tem que ser uma pessoa que seja flexível, chamado de resiliência. Você tem que ser flexível. Você não pode ser uma pessoa 100% parada, fica aqui, parado, mas também você não pode ser uma pessoa parecendo um palhaço em cima do púlpito. Transmita a verdade de Deus, mas toma muito cuidado com os teus gestos. E isso também trata de muitas pessoas que Jesus ele é perito em fazer isso, em resgatar quem não vale nada, e eu era um dos que não valia nada mesmo. Às vezes a pessoa veio da vida do crime, veio, sei lá, de uma vida totalmente errada, vamos falar da vida do crime. E ela tem gestos de arma, e alguns gestos obscenos, ó, e isso é muito preocupante. Então tome muito cuidado. Cuidado com a plateia. Você sabia que você tem que tomar cuidado com a plateia? Dentro do lugar que você está pregando aí, ó, tem criança, tem marido ciumento, tem mulher ciumenta, tem senhoras de idade, tem senhor de idade, tem vizinhos que vai ouvir. Então, cuidado com a plateia. Está pregando o evangelho lá e o camarada acaba se empolgando e fala umas bobagens. Isso eu estou falando porque já aconteceu na igreja que eu sou o pastor. Você convida o pregador e o pregador todo agitado e ele acha-se no direito, né, de falar o que quer e acaba falando algumas bobagens e isso ele vai embora e o preço é a gente que vai acabar pagando por tudo isso. Então toma cuidado. Seu linguajar deve ser com respeito, total respeito, ok? Se você não foi convencido pela pregação do Evangelho, por Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, jamais você vai convencer alguém. Você não vai conseguir convencer ninguém se você ainda não foi convencido pela palavra de Deus. E nós vamos falar agora também sobre os cultivos indispensáveis ao pregador. Cultivos. O que é cultivar? É algo que você cuida, é algo que você rega, é algo que você guarda para si, tem mais cuidado, mais afeto. Primeiro cultivo, o pregador deve cultivar uma personalidade moldada na palavra de Deus. Não importa qual é a sua personalidade. Desde que ela seja moldada pela palavra de Deus, tá tudo certo. Tá tudo certo, tá? Cultivo físico. Cultivo físico. Nunca descuida da sua saúde física, alimentação, exercício físico, descanso suficiente. Exercício físico, fundamental para o pregador. Tá? A alimentação, fundamental para um pregador. É fundamental. Então você precisa cuidar da sua alimentação, descanso. E ainda mais nessa era que nós estamos, né? Que é a era mais tecnológica, a gente deita na cama e vai dormir depois de 2 horas deitado, porque está mexendo no aparelho celular, e 2 horas, para quem tem chamado como pregador, ficar arrastando telinha de celular, isso vai acabar com a tua saúde. Então tome muito cuidado, se preserve com o teu físico, tá? Descanso suficiente, cuida da tua saúde física, cuida da tua alimentação, faça exercício físico, faça uma caminhada, seja alguém que todo o teu corpo está preparado para a obra de Deus. E por que eu falo em relação a cuidar do corpo? Porque a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Somos templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo mora numa casa bagunçada? O Espírito Santo é bagunceiro?
Não. O Espírito Santo mora numa casa que está cheia de telha de aranha? Não. Ele gosta de casa limpa. Você vê, a Bíblia diz que quando um espírito imundo sai de uma casa, vem o Espírito Santo e limpa aquela casa. Primeira coisa que o Espírito Santo faz é limpar a casa. Por quê? Porque o Espírito Santo cuida daquilo que é dele. E a Bíblia diz que eu e você somos templo e moradas do Espírito Santo de Deus. Como está a nossa casa? Então cuide da tua saúde. Ah, eu quero deixar a barba. Então sempre faça, deixa ela bonita. Cabelo, não importa o estilo do teu cabelo, mas pô, corta, faz a barba, se arruma, se organiza, roupa, tudo isso, tá? É muito importante. Roupa também é algo importante. Você precisa saber a igreja que você está pregando, a igreja que você congrega, quais os costumes que a igreja tem. E eu não estou aqui, irmãos, falando sobre usos e costumes, tá? Não, isso aí não é um problema meu. Eu prefiro nem falar nada sobre usos e costumes, mas você é fruto do meio. Se você congrega nesta igreja e tem um estilo, então você tem que seguir esse estilo. Você precisa seguir esse estilo. Então, às vezes, você vai pregar o evangelho. O pastor Leandro me convidou para pregar na igreja dele. Como que funciona a igreja do pastor Leandro? Como que é o jeito, o andamento da igreja? Então, cultiva, sabe? Uma roupinha bem passada, uma gravata bem alinhada, né? A barba bem feita, o sapato bem limpo. Para as irmãs, evitem roupas. Isso aí é em qualquer igreja, tá? Acho que isso é em qualquer lugar. Você vai pregar o evangelho, cara, você está como um embaixador do evangelho, então muito cuidado. Mas eu estou com uma saia, um vestido de alcinha. Isso é perigoso, por quê? Porque mulher é emotiva e o homem ele é racional. Dependendo daquilo que o homem vê, mexe com as emoções do homem. E vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, adequa-se ao ambiente em que você está. Você precisa ser uma pessoa que quem olha para você você impõe respeito. Então, evita colocar roupas que chamem a atenção para você. Tem muita gente que tem essa mania hoje, viu? Ele quer colocar uma roupa que ele chama mais atenção, o camarada parece um pavão, sabe? Ele brilha e a palavra de Deus ela apaga. Quando você for chamado para pregar, quem tem que aparecer não é você, você é só um mensageiro, você é um vaso de barro, você é um mensageiro. Igreja não é lugar para se mostrar, igreja é lugar para mostrar a palavra de Deus e as obras que o Espírito Santo pode fazer na vida de cada um. Então, estes cuidados são fundamentais, viu? Por favor, irmãos, todo cuidado na vestimenta. Pastor, mas eu não gosto de usar esse estilo de roupa. Então, mas pode ser decente. Pode ter ordem, você pode se cuidar um pouquinho mais. Você consegue entender, e eu não estou aqui criticando estilo de roupa, mas imagina uma pessoa pregando na tua igreja de boné, de regata, de bermuda, sabe? Sei lá, de chinelo no pé. E eu, sim, irmãos, eu sei que a gente tem que pregar tempo e a fora de tempo, e o lugar depende muito de como você vai se vestir. Mas se você vai para uma congregação, para uma igreja, já é um ambiente religioso. Se é um ambiente religioso, respeite o ambiente que você está. Respeite o ambiente. É uma frase que já é clichê, né? Mas é interessante, né? Você não vai diante de um juiz de qualquer jeito. Então, diante de Deus também, e diante da igreja, que é a noiva de Cristo, você também não deve ir de qualquer jeito, tá? O pudor, né? Pudor e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Não estou criticando roupa, estou criticando estilo. Então tome cuidado com os teus estilos. Às vezes você precisa dar abrir o guarda-roupa na tua casa aí e ver o que precisa ser mudado. Quer ser um pregador? Todo mundo vai olhar para você, vão te apontar ou vão te elogiar. Vão deixar de seguir Jesus por tua causa ou vão seguir Jesus por tua causa. Você vai ser uma influenciadora, um influenciador ou alguém que empurra as pessoas para fora. Então, cuidado físico, alimentação,
descanso suficiente, sua vestimenta tem que, você tem que estar ali, ó, legal, você tem que estar bem, pelo amor de Deus, tá? Segundo, é o cultivo espiritual. Cultivo espiritual é muito importante, tá? Primeiro, seja uma pessoa piedosa, tá? Seja uma pessoa piedosa. Tem gente que não tem piedade de nada, de ninguém. O pregador, ele é piedoso. Ele é piedoso. Ele não é briguento, ele não arruma confusão, ele é piedoso. Tenha uma vida de devoção, esteja sempre à disposição de Deus. Sempre à disposição de Deus. Quando que um pregador está à disposição de Deus? No ônibus, no carro, no trabalho, na faculdade, na escola, entre os amigos, na festa. Ele está à disposição, não importa o lugar. Quando alguém perguntar, o modo pregador tem que estar ligado já faz tempo. Então, a devoção para as coisas de Deus tem que estar na tua vida. Você tem que estar sempre à disposição de Deus, até porque você não sabe a hora que Deus quer usar a tua vida, ou a hora que alguém vai vir até você e procurar saber algo concernente às coisas de Deus. E você é o pregador do Evangelho. Oração, oração é o ponto de partida, né, irmão? Oração é o ponto de partida. Não dá para estudar homilética, hermenêutica e tal e não orar, irmão. Não adianta. Não adianta. Porque balde vazio também faz barulho. Você precisa ter uma vida de oração. Como que eu tenho uma vida de oração? Tem um devocional. Tem um devocional na tua vida. Tem um período que você fala, não, aqui eu vou reservar para Deus. E você pode estar dirigindo. O tempo que você leva da tua casa até chegar ao serviço, você pode estar em espírito de oração. Você pode estar trabalhando em espírito de oração. Você pode estar na escola em espírito de oração. A oração é o ponto de partida de tudo. Então, você precisa ser uma pessoa de oração. Cultive oração na tua vida. Quando o teu celular está descarregando, você já fica louco procurando uma tomada para colocar o carregador. E por que que a vida do cristão ela está descarregando o cultivo espiritual e ele não ora? Não, tem que ter oração, tá? D. Sinceridade. Sua pregação deve refletir a verdade contida na sua alma. Não é achar um texto bonito, um texto maravilhoso, sendo que esse texto não falou nem com você. Não falou. Vou dar um exemplo. O camarada nunca dizimou na igreja, nunca ofertou, nunca abençoou a obra de Deus. E aí você quer pregar sobre dízimos e oferta? É sério isso? Você não ajuda a igreja, nunca comprou um copo, nunca ajudou um pano de chão, um papel higiênico, e aí quer dar mensagem sobre esse assunto. Não, 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 não. Não, você tem que ser sincero com você mesmo. Sua pregação deve refletir a verdade contida na sua alma. Eu sou dizimista e eu sei que Deus me abençoou, então por isso eu posso pregar sobre isso, porque outras pessoas também serão abençoadas por aquilo que eu estou falando. Eu falei sobre dízimos e oferta, mas pode ser em qualquer outra área, tá? Você quer falar de renúncia e você não renuncia. Você quer falar contra o pecado e você não abandona o pecado? Então, é nisso que eu estou querendo tratar com vocês, ok? Humildade. Cuidado com a fama e com a vanglória. Cuidado com a fama e com a vanglória. Você vai começar a pregar o evangelho, você pode se tornar uma pessoa muito visível. E por isso, por você se tornar uma pessoa visível, você pode ser chamado para ir em grandes eventos. E em grandes eventos, vai encontrar grandes nomes do mundo cristão. E isso pode fazer você se tornar uma pessoa famosa e vanglorista. Cuidado, tá? Cuidado com a vanglória. Cuidado com a fama. Sempre cultive humildade na tua vida. Sempre cultive humildade. Você pode ser o pregador top. Você pode pregar num dos maiores eventos que você conheça. Você pode cortar o mundo de fora a fora aí. Mas cuidado, cultive
humildade na tua vida. Otimismo. Encara a vida de uma forma positiva, irmão. Toda hora mas eu acho que vai chover, eu acho que não vai dar certo, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que não, eu não vou nem tentar. Não, seja uma pessoa otimista, otimismo. Encare a vida de uma forma positiva. Para de cuidar de ter a vida sempre numa perspectiva negativa. Não, encare a vida de uma perspectiva positiva, sempre, ok? E o cultivo intelectual? O cultivo intelectual é muito bom, tá? Primeiro, conhecimento geral é de suma importância para a tua vida. O que é um conhecimento geral, por exemplo? Conhecer quem é o presidente do país, conhecer quem é o anterior, conhecer um pouco sobre política, conhecer um pouco sobre história, conhecer um pouco sobre o teu bairro, conhecer um pouco sobre igreja, conhecer um pouco sobre história bíblica. Você tem que conhecer, você tem que saber das coisas, entender o que é PIB, o que é um produto interno bruto, entender o que é importação e exportação. Pastor, mas eu tenho que entender tudo isso? Tem que entender. A Bíblia tem mais de 2000 anos. Então você precisa trazer deste livro, que é a palavra de Deus, que tem mais de 2000 anos, trazer a atualização, não da Bíblia. Não da Bíblia. Você precisa trazer uma aplicação, melhor dizendo, você precisa aplicar um texto de 2000 anos, de 5000 anos, e aplicar sobre a vida cotidiana de hoje. Então, você precisa saber o que está acontecendo, como é que está o clima, o país que você mora, o bairro que você mora, a cidade que você mora, você precisa conhecer. Então, você precisa ter conhecimento geral. Isso é de suma importância para a sua vida. Próximo, conhecimento bíblico. Você precisa ter conhecimento bíblico. Como você é um cristão e não está buscando conhecimento bíblico. Pastor, mas eu tenho que saber tudo? Não, você não tem que saber tudo. Você precisa saber o suficiente que você consiga ganhar almas para o reino de Deus, que você consiga transmitir verdades da parte de Deus. Você não precisa conhecer os 66 livros da Bíblia, mas você precisa conhecer o autor da Bíblia, tá? Então, conhecimento bíblico é muito importante. Estude a Bíblia. Eu já falei no vídeo anterior. Se você estudar, se você ler 4 capítulos por dia, você em um ano consegue ler a Bíblia toda. E vai um puxão de orelha aí. Tem gente que está me assistindo aí que tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos de crente, 15 anos de crente e ainda nunca leu a Bíblia toda. Irmão, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Você fica nessa, eu não concordo, e você mesmo não faz. Antes de tirar o cisco do olho de alguém, é ver a trave que está no teu. Então, vai ler Bíblia, irmão. Vai ter conhecimento bíblico, vamos estudar. Tá? Segundo, você não precisa defender a Bíblia. Você não precisa defender a Bíblia. Mas é que eu vi o camarada. Não precisa. Você não precisa conhecer nem as seitas e nem as heresias que contam. Se você conhecer a verdade, já está de bom tamanho. E a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Então é a verdade. Não precisa defender a Bíblia, querer brigar, querer arrumar. Não precisa. No mundo de hoje, está todo mundo indo contra a Bíblia. Mas a Bíblia não deixa de ser Bíblia. Agora você, que é o pregador do Evangelho, precisa fazer algo para mudar esta história. Ok? Pessoal, é isso hoje. Eu espero que você entendeu aí. Nós falamos sobre a pregação, que você transmite as verdades, né, divina com excelência. Falamos sobre os 3 elementos, que é o método, a matéria, o propósito. Falamos sobre pregadores, os requisitos do pregador, né, que tem que ser experimentado a obra regeneradora, que tem que nascer de novo, tem que ter chamado de Deus, cultivos indispensáveis do pregador. Falamos sobre saúde, né, descanso, exercício físico, alimentação, tá? Cultivo espiritual, né? As devoções que você tem que ter, o cultivo intelectual. Então essa matéria foi para você entender
que não é só chegar e abrir a Bíblia, não é só, eu vou abrir porque o pastor me chamou, nem preparei nada. Rapaz, você quer ver eu ficar bravo? É quando você passa a oportunidade para alguém e fala, eu não estava nem esperando. Como assim você não estava esperando? Como assim? Como? Explica para mim. Como você não estava esperando? Sabe? Então, Deus conta é com você, meu irmão. Tem que estar preparado, você é um soldado, tem que estar preparado para vencer o inimigo, tem que estar preparado para ir para o campo de batalha. Então vamos se levantar, vamos tomar uma atitude, vamos se tornar os pregadores de 2024, que eu acho que esse ano aí ele vai pegar. Então precisa de você, de uma voz aí que pregue o evangelho do Senhor aí com excelência e sem medo. Ok, pessoal? Foi essa a aula de hoje. E como sempre, eu gosto de deixar no final uma curiosidade bíblica. Vou deixar uma curiosidade bíblica para vocês. A Bíblia diz que os patriarcas de Deus, Abraão, Isaac e Jacó, e Jacó é o último patriarca dessa trilogia, e a Bíblia diz que ele vai ter um encontro com Deus lá no Val de Jaboque. Interessante, né? E lá no Val de Jaboque ele pergunta lá para o ser o nome, o ser não dá o nome para ele. Só que quando o ser pergunta, o Jacó olha e fala, o meu nome é Jacó. E aí o anjo olha para ele e fala assim, ó, a partir de hoje, você não chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Olha que interessante. Interessante que o Jacó, quem deu o nome para Jacó foi o seu pai, né? Ele era irmão gêmeo. Só que quando Jacó ele tem um encontro com Deus, Deus muda o nome dele. De Jacó, que é aquele que agarra, para Israel. Olha que interessante. Lembra que eu trouxe na primeira aula sobre a curiosidade do alfabeto hebraico? Lembra? Que são 22 consoantes e o alfabeto hebraico não tem vogal? Isso é interessante. Olha só. A palavra Israel, agora você tem que tirar a palavra E, a letra E, porque a letra E ela não contém no alfabeto hebraico, tá? Agora, se você analisar S, R, A e L, tá? Aqui está o nome de todos os patriarcas da Bíblia, sabia? Patriarcas e matriarcas da Bíblia. I, toda palavra com I, né, que é o Yod, não existe, na verdade, por exemplo, Isaac, né? Jacó, por exemplo, o nome Jacó. O nome Jacó, na verdade, não é com Já, é Yaakov, tá? Então é tudo com Y. Veja bem, letra I da palavra Israel vai falar sobre Yaakov. Olha que interessante. A palavra S, a matriarca Sara. A palavra R. A palavra R é Raquel. Raquel. E a palavra A, que é do Aleph, né? Abraão. E a palavra L é a Lia. Então ali dentro do livro, dentro do nome Israel, está o nome dos patriarcas e das matriarcas, porque quem deu foi Deus, ok? Um outro detalhe para nós, só para finalizar essa curiosidade, né? Uma curiosidade bíblica. Eu falo que eu vou preparar, mas sempre falo assim mais no avulso mesmo. Deus chamou Abrão, e ele mudou o nome de Abrão para Abraão. E ele pegou a esposa, né, que é a Sarai, né, e mudou o nome de Sarai para Sara. Só que desses dois veio o Abraão e Isaac. Quando chega o Isaac, que é o filho da promessa, Deus não muda o nome de Isaac. Olha que interessante. Por que é que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão? Porque todo aquele que acredita, Deus acrescenta. Era Abrão, virou Abraão. E Sarai? Sarai duvidou, ela riu.
Então, como ela chamava Sarai, agora ela vai chamar Sara, porque aquele que duvida, Deus tira. E por que é que Deus não mudou o nome de Isaac? Porque foi Deus que deu. Tudo aquilo que Deus dá, Ele não tira. Ok, meus irmãos? Tudo aquilo que Deus dá, Ele não tira. E para aquele que acredita, Deus acrescenta. E para aquele que duvida, Deus tira. Que Deus em Cristo te abençoe. Espero que essa aula pôde de alguma forma ajudar você hoje. Fica com Jesus, fica com Deus. Se você puder, compartilhe esse vídeo aí, dá um joinha, faça algum comentário lá, tem alguma pergunta, faça um comentário, eu leio comentários, tá bom? E eu creio que vai ser de grande valia para outras pessoas também. Por isso, compartilha. Compartilha com aquela pessoa que chegou no teu pé do ouvido e falou, eu queria tanto ser um pregador do Evangelho. Passa para ele essas aulas aí. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia. Tá bom? Deus em Cristo te abençoe. Ficam todos na paz do Senhor. Fica com Jesus.